Sejam muito bem-vindos a mais um programa A Importância do Ouvir e do Comunicar nos Dias Atuais. Hoje com um tema muito importante, liderança e gestão emocional. Nosso programa hoje teremos um convidado muito especial, Valmer Albuquerque. Valmer, ele é mentor, ele é diretor do IDEC aqui do Paraná, ele é palestrante, ele tem um currículo impecável. Boa tarde, Valmer, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Marília. É um grande prazer estar com você aqui hoje. Eu espero que, de alguma maneira, a gente possa contribuir com esse amigo telespectador para que ele entenda a importância de cuidar das emoções e como que isso pode fazer a diferença em tudo aquilo que ele está desenvolvendo como pessoa hoje. Excelente. Para quem sempre está aqui me acompanhando, seja muito bem-vindo. E para quem não me conhece, sou Marília, fonoaudióloga, palestrante, mentora. Tenho consultórios aqui em Maringá e Ivatuba, atendo comunicação, linguagem, entre outras áreas da saúde. Vamos lá, o nosso objetivo hoje com essa conversa é explorar a conexão intrínseca entre a inteligência emocional e a liderança, né, Valmer? Trazendo um pouquinho, desmistificando um pouco desse assunto também. Valmer, vamos lá, o seu currículo, só fala um pouquinho quem é o Valmer. Você já se apresentou, mas você já tem uma vasta experiência aí nessa parte de liderança, de inteligência emocional, é especialista comportamental. Fala um pouquinho da sua trajetória para o público entender um pouquinho porque nós escolhemos liderança e gestão da emoção. Maravilha. Eu me chamo Valmer Albuquerque, sou casado, tenho 2 filhas, tenho 40 anos. Atualmente já trabalho com essa parte de desenvolver pessoas há mais de 21 anos. Se tem uma coisa, Marília, que eu sou apaixonado é por pessoas. Eu sou um amante dos animais, eu tenho a minha cachorrinha que tem 11 anos de idade e eu respeito, gosto muito das pessoas que gostam de animais, mas assim, eu particularmente sou apaixonado por gente. Então, a minha função hoje que eu exerço nessa área de liderança, de líder de ecossistema, de diretor, de escritor, ela nasceu dessa paixão por pessoas. Então hoje eu tenho um instituto aqui em Maringá, faz parte de um grupo educacional, onde nós temos várias empresas que estão debaixo do nosso guarda-chuva. Uma delas é a editora Chave Mestra, que eu sou diretor executivo aqui de Maringá, que é uma unidade que nós temos. Nós temos o IDEC, que é a nossa escola de formação de líderes, onde nós estamos formando profissionais do desenvolvimento pessoal, pessoas que querem desenvolver a sua oratória. E dentro do IDEC nós temos várias formações, além de também atuar como palestrante. Já são mais de centenas de palestras que eu já dei pelo Brasil afora, já palestrei para mais de 28 mil pessoas nessa minha jornada, são vidas que a gente vem transformando através do nosso conteúdo. Atuo muito forte hoje também, sou mentor de outros mentores, profissionais que possuem um conhecimento e querem transformar isso em um negócio altamente lucrativo de mentoria. E Marília, dentro dessa minha área como mentor, eu tenho ajudado algumas pessoas que possuem um conhecimento, mas não sabe como que estrutura isso, como é que transforma isso, e como é que transforma isso em um método e como é que você vive do seu propósito a partir daí. E tudo isso tem a ver com liderança, porque para você poder ocupar uma posição como essa de mentor, quando a gente fala sobre liderança, o que é liderar? O que significa liderar? Liderar é influenciar, entendeu? É exercer influência sobre pessoas que estão ao nosso redor. Então, até para você ocupar algumas posições, é importante você desenvolver a sua liderança. Então, é um pouco do que eu tenho feito hoje a nível de Brasil. Atualmente, recentemente lancei mais um livro, né, pela editora Chave Mestra também, que é esse livrinho aqui, Um Olhar para a Saúde Mental. Quero mostrar para você, amigo telespectador, esse é o nosso mais novo lançamento, onde eu estou, já saiu com um best-seller da nossa editora, onde a gente fala um pouquinho sobre a gestão das emoções. Fantástico, viu que ele entende só um pouquinho de liderança e gestão da emoção, né, gente? Então, você que está nos assistindo, interaja conosco também. Você pode fazer perguntas ao vivo que o Valmer estará respondendo. Então, vamos começar. Como você define liderança em um mundo constante aí de transformações? Que o nosso mundo está em mudança todos os dias, né, Valmer? Então, como que você aí define
essa questão de liderança? Todas as vezes que eu vou falar sobre liderança, eu explico que a liderança começa a partir da minha identidade, a partir de quem eu sou. Então eu exerço a liderança a partir da forma como eu me vejo. Uma pessoa uma vez me perguntou e disse assim: Valmer, uma pessoa é possível, para se tornar líder, tem que nascer líder? De fato, tem que nascer líder, porque eu não conheço nenhum líder que não tenha nascido. Entendeu? De fato, Sim, você tem que com nascer certeza. líder. Só que a liderança ela é desenvolvida, tá? O nível de influência que eu vou exercer na minha liderança, ela está muito ligada a questões pessoais da minha identidade. Então, eu começo a trabalhar a mim como pessoa e a partir desse meu trabalhar, desse meu desenvolvimento pessoal, quando eu desenvolvo habilidades como, por exemplo, da comunicação, que você é uma especialista, a habilidade de você expressar suas ideias, tudo isso influencia a liderança. E eu não consigo exercer isso se eu não tiver clareza da minha identidade, de quem eu sou. Perfeito. E hoje, qual que é o maior desafio de um líder? O maior desafio de um líder está exatamente em exercer essa influência sobre os seus liderados. Porque, assim, liderar, Marília, não é impor uma condição. Eu vejo algumas pessoas que eles estão tentando impor a sua liderança para as pessoas que estão ao seu redor. Então, vamos lá, o cara acabou de assumir um cargo numa empresa. O cara acabou de ser trazido para poder resolver um problema e o cara chega no lugar. Eu só vou ser reconhecido como líder quando eu consigo conquistar o respeito das pessoas. Liderar é conquistar o direito de ser seguido. Olha que interessante, o direito de ser seguido. E eu não conquisto o direito de ser seguido impondo o que eu acho, impondo o que eu penso. Porque liderar não é impor. Liderar é ganhar o coração antes de pedir a mão. Motivar. Liderar é você exercer influência sobre as pessoas que estão ao seu redor sem que aquilo se torne um peso. Então, o maior desafio do líder hoje é encontrar o seu estilo de liderança. Eu vejo muitos... E existe uma diferença entre líder e chefe. Com Entendeu? certeza. Tem muitos chefes. Existem muitos chefes e poucos líderes. A gente consegue ver quem é chefe e quem é líder. Como? Através do resultado. Através do impacto que ele está causando na vida das pessoas que estão ao seu redor. E você acha que a inteligência emocional, ela é um diferencial nessa liderança? E se sim, como que ela se manifesta? Totalmente. Totalmente. A liderança ela tem tudo a ver com a gestão das emoções. O que eu mais tenho visto, inclusive eu falo muito disso aqui no meu livro, sobre a importância, eu escrevo sobre o Código da Liderança Inteligente. Basicamente, o que eu explico nesse livro? Como que a gestão das emoções ela tem que ser levada a sério nos dias de hoje. Marília, a gente está diante de uma calamidade pública hoje. Depois da pandemia, nós vimos como que a questão da saúde mental ela se tornou um caso de saúde pública. Hoje, por exemplo, nós temos, no ano passado, nós tivemos uma portaria que o governo lançou, uma nova certificação, que é a AR1, que fala sobre o incentivo de algumas empresas, tá? De receberem incentivo do governo, empresas que investem na questão da saúde mental. O que o governo federal entendeu? Ele entendeu que o que os profissionais estão precisando, além da capacitação técnica, é de um acompanhamento na questão emocional. Porque nunca na história do mundo nós tivemos tantas pessoas com depressão, tantas pessoas que estão sofrendo com ansiedade, sofrendo com burnout. Inclusive eu tive um burnout, tá? Eu tenho uma vasta experiência nisso. Então quando a gente fala de assuntos como depressão, burnout, ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras doenças psicossomáticas que têm a ver com as questões emocionais, isso está totalmente ligado à liderança, porque eu como líder, eu posso, Marília, despertar o melhor das pessoas que estão ao meu redor, ou eu posso despertar o pior.
E eu falo sobre isso, eu até questiono, todas as vezes que eu estou palestrando para líderes e empresários, quem as pessoas se tornam debaixo da sua liderança? Qual que é o impacto que você está causando na vida das pessoas que estão ao seu redor? As pessoas que se chegam perto de você, elas se ferem ou elas se curam? Elas se ferem ou elas se curam? Porque o líder tem esse poder. Com certeza. O líder tem o poder de ferir e ele tem o poder de curar. Então, uma liderança que está doente emocionalmente, ela não consegue ser cura. Porque assim, Marília, antes de querer levar você para algum lugar, eu preciso conhecer o caminho. E o que eu tenho visto são pessoas que querem levar algumas pessoas para lugares que elas nunca foram. Elas conhecem da teoria, mas não conhecem da prática. Entende? Elas estão machucadas, elas estão feridas, e isso ela está passando para quem está ao redor dela. Então, eu incentivo, eu falo isso em toda palestra que eu vou. Jamais, escuta isso, jamais siga alguém que não consegue dominar a si mesmo. Jamais esteja debaixo de uma liderança doentia, que não consegue controlar nem a si. Porque se a pessoa não consegue controlar quem ela é, como que você vai aceitar que essa pessoa exerça influência sobre você? Faz sentido, Marília? Com certeza. Faz total sentido. Aí vem as empresas que hoje estão entrando em falência. As empresas Pela que não, má por exemplo, liderança não nessa questão. para funcionário, tem um alto turnover. A gente vê empresas que tá entrando e saindo pessoas o tempo inteiro. Toda vez que você vê um time que entra e sai de pessoas o tempo inteiro, tá faltando gestão das emoções. Tá faltando fazer gestão do time. Porque liderar é você ter a sensibilidade de você entender as nuances que cada colaborador, que cada pessoa que está ao seu redor, ela tá passando. Então, um líder que está doente emocionalmente falando, ele não vai conseguir identificar pessoas que estão doentes ao seu redor. Então, ele está doente, ele acaba formando um time de pessoas que também estão doentes. Aí como é que essa empresa vai crescer, Marília? Como é que essa empresa vai bater meta? Não bate meta. Não vai bater meta. Como é que esse empresário ele vai ter sucesso dentro da área dele? Por isso que tanta empresa fecha, Marília. Marília, na grande maioria, as empresas que têm fechado, o Brasil ele abre muita empresa, mas fecha a grande maioria das empresas. 7 a cada 10 empresas acabam se fechando nos primeiros anos. E tudo tem a ver com gestão. Gestão financeira, mas principalmente gestão das emoções. Quando eu não lidero, quando eu não me lidero e não exerço influência sobre as pessoas que estão ao meu redor, eu sou como uma bomba atômica. Eu saio causando pânico e destruição por onde eu passo. Então, é importante o líder cuidar das emoções? Com certeza. Fora que, às vezes, esse líder, ele pega tudo para ele. Ah, fulano não conseguiu fazer a atividade que eu pedi, a tarefa que eu solicitei, aí eu vou fazer. E aí Sim. ele vai explodindo também, certo? Ele vai, exatamente. Porque não sabe delegar, às vezes, funções. Aproveitando, existem ferramentas para isso, para esse líder gerenciar essas emoções e também para esse líder conhecer o time dele. Completamente. Você trouxe um perfil de um líder agora. Dentro da área do comportamento, a gente tem alguns perfis que a gente traça, né? Então, por exemplo, nós temos ali os perfis de dominância, os perfis de influência, perfis de estabilidade, perfis de que são mais analíticos. Você descreveu um perfil que ele tem um misto de analítico com um misto de dominância, que são perfis que têm a dificuldade de delegar funções, entendeu? Então eles acabam acumulando muita coisa em si. Por quê? Porque eles acreditam, na grande maioria, que ninguém vai fazer tão bom quanto eles. Principalmente um líder que ele tem um perfil mais analítico. Então ele tem dificuldade, por exemplo, de confiar nas pessoas. Ele tem dificuldade com essa questão de entender que outra pessoa também pode fazer tão bem quanto ele. Então, como que a gente resolve isso? Quando a gente começa a traçar o perfil comportamental. Então, por exemplo, toda vez que eu entro em uma empresa e preciso entender, levar aquela empresa à performance, a primeira ferramenta que eu uso é a ferramenta de análise de perfil comportamental. E dentro dessa ferramenta, a gente consegue mapear o comportamento de cada pessoa. E isso é tão fantástico que através dessa ferramenta nós conseguimos entender
aonde é que nós vamos colocar cada pessoa? Porque, Marília, existem pessoas que elas têm mais habilidade com uma coisa do que com a outra. E o líder, ele precisa entender isso. O que eu vi recentemente em uma empresa que eu estava dando um treinamento? Um líder que estava impondo uma função para um determinado colaborador e o colaborador não estava performando e o líder estava, cada vez que o colaborador não entregava e não performava, o líder colocava mais e mais pressão. Porque, vamos e convenhamos, quando você lidera um time, lidera uma equipe, você tem que dar resultado, tá? Você tem que dar resultado, só que não é na força. Não é na força. Você tem que usar as ferramentas ao seu favor. Nesse caso, esse colaborador, ele não tinha aquela habilidade. E eu acredito que a habilidade pode ser treinada, mas existem coisas que eu faço melhor do que outras. Por exemplo, na área da comunicação, eu me comunico muito bem. Então, eu não tenho dificuldade de me conectar com pessoas. Eu não tenho dificuldade de expressar o que eu penso. Eu sou muito dinâmico. Eu falo, eu chego, aonde eu chegar eu vou criar algum tipo de laço, algum tipo de amizade. Nós já temos alguns perfis que eles têm muita dificuldade de fazer exatamente aquilo que eu falei aqui agora. Porque são perfis mais técnicos, entendeu? São pessoas que elas preferem ficar mais nos bastidores, né? São pessoas que elas não gostam muito dessa interação com o ser humano, no sentido de se depender disso para que ela bata resultado, se ela depende disso para viver, ela até vai fazer, mas a um custo muito alto. Então, o líder que não conhece, primeiro, o seu próprio perfil comportamental, qual é as predisposições que ele tem, quais são as habilidades que ele possui, esse líder, ele não consegue performar tão bem. Entende? Agora, eu entendo o meu perfil e eu entendo o perfil das pessoas que estão ao meu redor, Marília, aí é sucesso. Aí, Marília, eu consigo falar com esse colaborador na linguagem que ele entenda. Recentemente eu tive no Japão, fiquei 14 dias viajando e assim, foi incrível essa questão da comunicação, como que ter uma comunicação clara, de forma que a pessoa entenda, faz toda a diferença. Eu fui para um país que eu não conhecia nada de inglês, né? Em um país que predominante japonês, fala japonês e entende um pouco do inglês. E eu sofri pra caramba lá no Japão. Sofri pra caramba no sentido de... Te acompanhei nesse sofrimento. Nesse sofrimento, né? Então, assim, foi um tormento, cara. Querer conectar com a pessoa. E às vezes eu tava... Interessante, cara. Eu queria pedir uma água. Eu não sabia pedir uma água. Eu sei que você também errou o caminho. Errei caminho. Eu me perdi no metrô. Sim. E assim, tudo porque eu não falava a língua local. Entendeu? Eu não falava a língua local. Quando eu entendo o perfil das pessoas que estão trabalhando comigo, eu consigo falar na linguagem que aquela pessoa entenda. Eu estava já perto de vir embora do Japão. É engraçado como que o nosso cérebro ele trabalha para nos proteger, né? E eu entrei no modo sobrevivência. Então eu entrei no modo sobrevivência, onde eu fui obrigado, Marília, obrigado a começar a entender um pouco do inglês. Então eu comecei a usar bastante o tradutor, comecei a ouvir muito e falar muito. Então eu comecei a formular algumas frases em inglês e entender algumas coisas que estavam sendo ditas para mim. Por quê? Porque eu entrei no modo sobrevivência, de entender a linguagem que estava sendo dita. Uhum. Esse mesmo exemplo que eu dei aqui acontece dentro das empresas também. Entende? Por isso que o quadro chama a importância do ouvir e do comunicar, Valmer. Do ouvir e do comunicar, né? Porque vários líderes não escutam e não ouvem. Né? É diferente os dois. Perfeito. O ouvir e o escutar, certo? Porque o ouvir, ele é automático, certo? Certo. O ouvir, você está me escutando, mas você está me ouvindo, mas será que você está escutando o que eu estou te dizendo? Às vezes o líder não está escutando o colaborador dele. Perfeito. Então, às vezes a comunicação entre os dois não está sendo de forma adequada, onde vem toda gera essa, não é uma bagunça, mas é um ruído dentro da empresa, do qual essa comunicação ela tem que melhorar. E isso a gente vê aonde? Nos resultados. Né? A gente entende que existe um problema
quando a gente entende que existe um problema, quando a gente começa a ver os números. Sim. Entendeu? Quando a gente começa a ver número, a gente começa a ver a empresa que não está batendo meta, o colaborador que não está conseguindo vender. Porque uma empresa não sobrevive sem venda. Tá? Ela tem que vender. Jamais. Ela tem que vender. E para vender, você tem que criar uma conexão com as pessoas. E se eu não consigo criar essa conexão? Uma das coisas principais de um líder é observar. A observação. É observar o seu colaborador, observar o que está acontecendo na empresa, certo? Feedbacks são importantes. Constantes. O que você acha do feedback quando ele é negativo? Quando esse líder, porque daí vem a inteligência emocional também do colaborador, que às vezes não está boa. E ele vem com feedback, olha, você não atuou assim, assim, assado, foi mal, atendeu mal. Como que ele poderia lidar com isso no feedback negativo e o feedback positivo com esse colaborador, devido à emoção? Parte do líder. O líder que está curado, que está bem emocionalmente falando, por mais que seja uma questão que seja negativa, ele vai saber como colocar. Ele vai saber como colocar. Porque um líder que está doente, um líder que ele está curado das suas emoções, ele vai saber exatamente o que ele pode falar e o que ele não pode falar. Algumas palavras, se você colocar ela, a coisa já está ruim. Você concorda comigo? Já está ruim. Com certeza. Já está ruim. Então, se eu chego e eu falo algumas palavras fortes para aquela pessoa, aquilo pode agravar. Então, cabe ao líder que faz gestão das suas emoções dar um feedback. E o feedback construtivo. Porque, assim, o que é um feedback construtivo? O feedback ele tem o poder de corrigir, né? De alinhar a rota, de trazer a pessoa para o caminho novamente. E o que acontece? Eu vou dar um feedback construtivo. Existe uma diferença de crítica para feedback. Então, quando eu estou dando, quando eu estou criticando, quando eu estou contando a minha opinião, quando eu estou dando feedback, é quando eu estou falando de um fato que aconteceu e eu estou apontando uma solução. Eu estou dizendo, isso aqui aconteceu, não tem como negar isso aqui, e da próxima vez você poderia fazer isso, 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 isso e isso. Mas o líder só vai conseguir ter esse entendimento se ele tiver curado das suas emoções. Do contrário, ao invés de melhorar, ele sempre vai extrair o pior das pessoas que estão ao seu redor. Certo. Valmer, estamos indo para os minutos finais aí do nosso programa. Você que está nos assistindo, faça perguntas, interaja conosco. Aproveite o Valmer aqui, viu que o conhecimento dele é vasto, principalmente a respeito sobre liderança e gestão emocional. Então, aproveitem, mandem a sua pergunta, você que está ao vivo aí conosco. Temos 5 minutinhos. Valmer, quais são as estratégias que você pode dar aí de exemplos para esses líderes? Ou também, fala também do teu trabalho, das suas mentorias, para quem quiser buscar pelo teu serviço, pelas suas mentorias, pelas suas palestras, por favor. Eu acredito que autoconhecimento ele é poder, tá? E você precisa entender que precisa buscar o autoconhecimento. Eu tenho algumas mentorias onde eu tenho ajudado líderes, gestores, profissionais que querem melhorar a sua performance, tanto pessoal quanto profissional, a construírem um negócio emocionalmente saudável e altamente lucrativo. E existem várias formas. Existe o acompanhamento individual, existe as mentorias em grupos e também existe um material como esse aqui, né? Um livro, que é um material altamente acessível, fora um podcast como esse de altíssimo valor, entendeu? Não tem preço, tem valor que a gente está ouvindo aqui. Existe uma literatura. Eu convido você a adquirir, por exemplo, esse livro nosso aqui, Um Olhar para a Saúde Mental, tá? Onde nós estamos aqui junto com psicólogos, psiquiatras, nós estamos aqui junto com outros profissionais, trazendo como que você pode encontrar o equilíbrio no meio desse caos que nós estamos tendo atualmente. O conhecimento ele está acessível a todos. Basta, Marília. Cada vez mais, né? Cada Paulo? vez mais. Esses dias eu estava conversando com um profissional em São Paulo e ele disse assim, cara, na minha época, nós não tínhamos uma literatura tão vasta como a gente tem hoje. Entendeu? Então, assim, existe hoje, Marília, só permanece. Escuta isso.
só permanece doente emocionalmente se você quiser. Sim. Porque existe conteúdo gratuito no YouTube, existe cursos, existe livros como esse, existe profissionais de altíssimo escalão que podem ajudar você a resolver as questões. Agora, Marília, não tem como ajudar alguém que não quer ajuda. Com certeza. Eu concordo, Valmer. E onde comprar esse livro? Você pode adquirir esse livro aqui diretamente no meu Instagram, tá? @ValmerAlbuquerque. Você pode me chamar lá no direct do Instagram. Já seguem o Valmer. Já siga lá, @ValmerAlbuquerque. Vai ser um prazer ter você comigo lá. Me chama, vamos conversar um pouquinho. Quem sabe a gente tem ali algum direcionamento que vai ajudar você na sua jornada atual. Excelente, Valmer. Valmer, mais uma vez, agradeço pela sua participação. É enriquecedor hoje o tema. Passou Tenho tão rápido, né? certeza, passou muito rápido. É muito assunto. Eu sei que eu não falei nem aqui, perguntei nem a metade do que, né, nós tínhamos O que tinha sido planejado combinado, aqui. né? Mas foi excelente. O papo fluiu do jeito mais gostoso possível. Tenho certeza que você aí que estava nos assistindo ou que vai nos assistir ainda, vai levar um pouquinho dessa mensagem que o Valmer transmitiu hoje sobre liderança e a gestão da emoção, do qual hoje é fundamental, não só nas empresas, mas em todos os locais, né, Valmer? Em casa, na gestão familiar, nos consultórios e empresas. Então, mais uma vez, minha gratidão. Marília, eu agradeço imensamente seu convite, tá? Foi uma grande honra e me coloco à disposição, sabe que o quanto que nós amamos a sua vida, eu e minha família, e conte com a gente está aqui para caminhar junto, e esse projeto que está iniciando aqui, que está nascendo, é algo grandioso que eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas. Amém. Para você que nos assistiu hoje, nosso muito obrigada. E esperamos vocês no próximo programa. Até mais!